Boa noite, Sanuar, TV Beriana, o programa da igreja Assembleia de Deus Beriana, uma igreja que espera por você. Quinta e sexta agora, sempre com convidados especiais, e é o que estamos fazendo hoje aqui. Eu estou trazendo o Dr. Rui Alberto Leme Cavalheiro, que é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Dr. Rui já participou conosco ontem do programa. Estamos falando aqui daquele rapaz que matou 12 pessoas no cinema no dia 20 passado, agora nos Estados Unidos, em Denver, né? Lá no Colorado, não é isso? E ele estava assistindo, foi lá para assistir o filme Batman, né? É o novo filme dele, já era o terceiro da série, um relançamento, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Então, ele foi lá travestido de Coringa, aquele inimigo mortal do Batman, para fazer o trabalho do Coringa, porque ele personalizou o personagem. Ele personalizou o personagem, também é ruim, né? Eu estou aqui redundando bastante. Ele incorporou o personagem. Dr. Rui, ontem nós falamos sobre isso, falamos sobre a influência do cinema, se tem ou não tem, e para isso nós trouxemos também um cineasta, o Lincoln Shedd, para falar sobre cinema. O Shedd tem já feito algumas produções, entende bastante de cinema e foi muito valiosa a sua participação ontem. E vamos continuar batendo papo hoje, tá bom? Um prazer. Bem, muito bom. Então, olha, eu quero começar aqui hoje analisando o comportamento do James Holmes. Seria melhor que, em vez de ser James, ele fosse Sherlock, né, doutor Rui? Se fosse Sherlock, daria menos trabalho, pelo menos ele nos diria por que ele fez isso, né? Exatamente. O Sherlock iria investigar o que levaria uma pessoa a fazer aquilo, né? Mas ele foi o James Holmes. A gente brinca, mas é triste a situação, trágico, né? É trágico, é o que foi feito lá. Nós temos que imaginar a situação daquelas pessoas que estavam no cinema. Aquele caso que tivemos em São Paulo, do cine lá no Morumbi. No Mateus. 99. Aquele rapaz, pessoalmente eu 24 conhecia, anos, matou 3 pessoas, né? Exato. Eu conhecia um dos que perdeu a namorada, ouvi ele contando como, pensando que fosse uma promoção do filme, de repente a namorada caiu e falou, olha que bacana que eles fizeram a promoção. Quando ele olhou, ele viu sangue escorrendo do rosto dela. E ele ainda jogou a namorada no chão, já morta, colocou o corpo em cima para proteger. Ele não sabia que ela tinha morrido. Então, o desespero daquela vítima indefesa, né? O que aconteceu? Mudou minha vida. É tudo tão rápido que ninguém pode imaginar. Eu vim assistir um filme, o que aconteceu com a minha vida? Né? Como diz o Arnaldo Jabor, né? Fala assim, a pessoa vai para um cinema, pensa que vai ficar confortável, comendo pipoca, e mal sabe que ali dentro do cinema, de repente, ela pode ser vítima de um crime. Aliás, eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor ainda em cima disso, né? Já vamos entrar aqui com você, o Shedd. Como é que uma pessoa entra armada no cinema, doutor? O senhor acha que não faltou aí uma segurança? Se bem que hoje nos Estados Unidos está meio neurótico o negócio, porque todo lugar que você vai tem, né, você tem que passar detector de metais. Detector de metais, né? Mas não tem previsão. A gente ainda tem algum porto seguro, alguns lugares que nós vamos e pensamos, aqui nada vai me acontecer. Se eu não acreditar que eu tenha um porto seguro, eu não saio mais de casa. Agora, com essa onda de arrastões em restaurantes, se eu acreditar o restaurante que eu estiver vai ser roubado, eu não saio mais de casa. A vida acaba. A vida acaba. Como é que eu vou Ninguém fazer? mais vive, Pois né? Eu já tenho uma casa com portão alto, cachorro no quintal, segurança que cuida de algumas casas ali no pedaço na frente de casa, grade na casa inteira. Eu não tenho mais aonde chegar. Senão, no meu caso, vai ser reclusão total. Então, É praticamente esse mesmo princípio, né? Porque o fato de ter acontecido no cinema não significa que será algo recorrente que passará a acontecer todo o tempo, né? É um caso isolado, ok, mas tem casos que têm sido muito frequentes, como por exemplo esses arrastões aqui em São Paulo, nos restaurantes aqui da região do Itaim e Sul, etc. Então, qualquer um está correndo o risco de ou ser assaltado, ou ser morto, ou ter um acidente, alguma coisa. A gente vive vamos uma pensar sociedade. especificamente agora no caso do Batman, né? Porque a história do personagem Batman começa no cinema também, né? Em que os pais são mortos, então ele é todo o enredo do Batman é baseado numa história recorrente, né? Ele quer se vingar do que aconteceu com os pais dele. Então, a partir daí, cria-se o personagem, o Cavaleiro das Trevas, e foi na terceira edição do mesmo filme que
Ele estava assistindo o filme, não tinha nem dado tempo ainda do filme se desenvolver, mas já conhecia o enredo pelos filmes anteriores que tinham sido gravados. Ele incorpora o personagem, o Coringa, né, para se vingar. Agora, a pergunta é a seguinte, que foi o que eu deixei no ar ontem à noite, quando encerrávamos o programa. Essa questão do combate contra o mal leva os adultos a incorporar os super-heróis, quer dizer, é o imaginário dos super-heróis nele, que está dentro da pessoa. Qual a ligação que você, como cineasta, vê entre o personagem do filme ou da televisão e aquele que assiste? Eu identifico a semelhança pela identificação, né? Você se identifica com o personagem de alguma forma. Como eu falei também, o cinema ele também tem ele principalmente tem essa capacidade, essa qualidade de refletir o que acontece na vida, né? Então, as personagens que a gente coloca numa história, num roteiro, que são cuidadosamente trabalhadas. Quando eu escrevo um roteiro, eu penso na personalidade de cada um dos personagens, né, dos atores que vão atuar, né, como é que é o tipo físico, como é que eles devem agir. Então, tudo isso é descrito no roteiro detalhadamente, como que ele tem que fazer, qual situação, qual o passado dele. Por exemplo, né? você diz para o camarada, olha, você vai fazer um papel de mal. Você tem que fazer cara de mal, você Mas tem não é que só isso. Isso é muito simples. Não é só isso. Você tem que contar para o ator qual o histórico daquele personagem. O que o levou a agir daquela forma? Isso é uma das melhores ferramentas para o ator trabalhar. Se ele entender a história do personagem, independente do que acontece naquele filme, que é uma história também, mas se ele souber o que aconteceu com aquele personagem antes do filme, ele já vai conseguir fazer o papel com mais precisão. Eu assisti uma vez uma entrevista com um ator de novela que incorporava um personagem que sofria muito. E um dia ele viveu tanto personagem que acabou a gravação e continuou chorando. Ele estava em sofrimento, ele estava vivendo ainda o personagem. Tiveram que dar água com açúcar, Sim. Tiveram que acalmar, ele não conseguia sair do personagem. Sim, mas isso é um processo, né? Claro que o trabalho do ator isso é muito... É comum, e isso não tem... não é algo de se condenar. Isso faz parte do trabalho de ator. Né? O ator, ele está ali para ele incorporar algo que não é dele. E às vezes você se entrega tanto, você como ator, eu também sou ator, você se entrega tanto a um determinado papel que você não tem aquele clique de conseguir na hora, tipo, câmera, corta, lá, e pronto. Você ainda está naquele... E é até bom que continue no personagem, porque dali a pouco você vai continuar gravando. Porque o cinema tem disso, não é que nem o teatro, que você começa a peça, você vai parar uma hora e meia depois. Não, o cinema te dá corta, aí muda a câmera, muda a luz, muda a maquiagem, né? Aí depois ação, aí você continua a atuar. Então, se você permanecer na personagem, é até bom. E a pessoa que está assistindo o filme aqui no cinema, né, doutor? Imagina, ela fica pensando, ela começa a se ver naquele personagem. Eu vejo as crianças, eu tenho meus netinhos, um deles gosta de futebol, mas o outro gosta desses personagens. Então, ele tem lá a fantasia do Batman, do Homem-Aranha, do Capitão América, essa turma. E ele tem que ser chamado de Batman, ele não responde. Batman, vem aqui. Vovô, o Batman chegou, né? De vez em quando ele vem de Homem-Aranha, tchum, joguei a minha teia, vem vovô, e vem me puxando. Então eu tenho que, né? Tudo bem, é brincadeira, mas eu me preocupo até que ponto isso pode entrar. Tudo bem, agora uma criancinha está vivendo essa... É até bom para o desenvolvimento da criança viver esse imaginário, tem que ter um... É bom a criança ter referenciais positivos. Referenciais positivos. Agora, existe a possibilidade, por exemplo, a influência da arte na vida, o comportamento. O roqueiro, eu não sei como é que se lida às vezes com pessoas que vêm da periferia, que praticam crime, mas que entram nessas músicas de batida, como é o rap. Aquilo vai batendo, aquele negócio repetitivo, não tem uma mensagem. O senhor acha que isso exerce alguma influência, às vezes, na vida de alguém que pratica uma ação criminosa? Eu acredito que sim. As pessoas, através da visão que elas têm de novelas, filmes, muita gente acredita naquilo. Eu costumo brincar que eu gosto de assistir a alguns seriados policiais de televisão. Por que eu gosto desses seriados? Que em 1 hora acontece o crime, é elucidado e, em regra, acaba com o julgamento que ele já é condenado. Eu não consigo fazer isso na vida real. Seria tão bom se fosse prático assim. Eu consigo dar uma decisão. Não, mas em filme tudo é possível, né? Maravilhoso, né? Já resolve e, em geral, ele é condenado. Na vida real, nós não temos isso. Quantas vezes pegamos um processo e falamos, poxa, eu acho que foi isso mesmo, mas eu não tenho prova naquele processo. Eu só posso trabalhar com o que existir naquele processo. Então, eu não consigo levar avante. E nós vemos essa situação. Vamos pegar um outro enfoque do personagem Coringa.
Uma coisa que se discute muito, Lincoln, você sabe disso. Em regra, o vilão é o personagem mais simpático do filme. Tanto que nos filmes anteriores do Batman, o Homem-Gelo, do Schwarzenegger, o Pinguim, eles foram os que dominaram. Por quê? Porque eles eram os caras mais carismáticos. Os caras simpáticos. E não é só nesses filmes do Batman, eu diria que todos os filmes que têm esse cunho maniqueísta, que é o que vende, inclusive. Pegar os filmes da Disney, por exemplo, né? Os vilões são sempre os mais interessantes. Ele trabalha-se muito mais a personagem, então são personagens que dão trabalho, mas que dão um resultado muito mais positivo, eu não digo, mas rico, né? E voltando ao que eu estava falando, é a coisa da identificação. Então, se a pessoa já tem uma tendência à prática da maldade e ela vê aquilo na tela, e ela não tem uma capacidade de discernir claramente o que é realidade e fantasia, e ele tem a necessidade de externar aquela violência dele, ele usa aquilo como um elemento de projeção, ele incorpora aquilo e ele pratica a maldade. Olha, nós temos aqui um caso, aqui, olha, os casos conhecidos dos roqueiros, né? O Suicide Solution, que levou Ozzy Osbourne a ser processado pela família de algumas pessoas, olha, também conhecidos, jovens roqueiros, que após ouvirem por muito tempo algumas músicas, como por exemplo Suicide Solution, de Ozzy Osbourne, se suicidaram, foram estimulados por aquele rock, e familiares então resolveram entrar numa ação contra... Então, pastor, mas eu acho isso tão relativo, porque se eles se mataram é porque eles já tinham outros problemas em vida. Não foi porque ouviu a música, foi lá e se matou. Sabe? Então é assim, querer se eximir de culpa. A família quer se eximir de culpa porque foram negligentes, não viram o que acontecia Exatamente. Na vida daqueles garotos. Nossa. Sabe? Simplesmente isso. As pessoas precisam ver. Né? Vamos parar de demonizar quem não está com problema. A coisa é mais embaixo. Então a coisa vem de família, vem de berço, família, né? vem do berço. Vem de família. É uma situação de física. O que acontece na física? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se tem um pai e uma mãe atuante, ninguém entra naquele espaço. Pois é. E o vácuo atrai a matéria. Se não tem ninguém ao lado do jovem, algo vai atrair. O jovem Holmes, dos Estados Unidos, ele era formado no quê? Neurociências. Fazendo pós-graduação. Está fazendo doutorado dele, eu vi, né? Expert em esquizofrenia, né? Esquizofrenia, ele estava fazendo doutorado dele. Mas ele teve dificuldade de emprego, trabalhou como chapeiro numa rede de lanchonetes, inclusive tem no Brasil, e de repente como é que ele devia estar se sentindo? Eu sou injustiçado, trabalhei, fiz, sou um cara perdido aqui no mundo, nossa, que coisa incrível. Aí descobriu o personagem Coringa. Como é que é o personagem Coringa? É um personagem que também está deslocado no mundo. Em algum momento houve a identificação. Poxa, eu gosto do Coringa, porque o Coringa, como eu, é um cara bacana, é um cara que fez alguma coisa, e em determinado momento ele não conseguiu um bom resultado. Então eu sou o Coringa e eu vou dar resposta para essa sociedade que também não me aceitou, do que o Coringa faria nesse caso. Aí ele vai. Por quê? Porque ele está perdido. Ele precisa sair do mundo dele. Por que eu não sou aceito como neurocientista? Eu não sei dizer por que eu não sou aceito como neurocientista, mas eu sei jogar a culpa em todos os outros a respeito de eu não ter feito sucesso. O Arnaldo Jabor, até citei no programa de ontem, você deve ter grande admiração por ele, que você me expressou antes. Somos cineastas. Então, é um cineasta também, e ele faz o comentário dele a respeito dessa situação, e ele culpa o cinema americano que trabalha muito a violência. Quer dizer, eu também não gosto, vou te falar muito sinceramente, muito do cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro não trabalha tanto, hoje já está trabalhando um pouco a violência das periferias, como o caso do Carandiru, essa coisa toda, mas trabalha muito a sexualidade, acho que a pornochanchada é que deu essa abertura para isso no Brasil. Então, cada país foca mais um lado para explorar. Agora, o que você acha? Ele diz que isso reflete a violência nos Estados Unidos. Ele nunca deixa de ser crítico, ele comenta o fato de que por causa das guerras, a pessoa chega num balcão de uma loja e diz assim, olha, eu quero comprar aí uma metralhadora, modelo tal, pois não, você quer por duas, você quer, né? Compra como quer e como quer, o que facilita, e ontem muito bem expressou o doutor Rui a dizer que não foi inocente, nem impelido apenas, né, não foi uma impulsividade emotiva, ele premeditou, ele usou inclusive covardemente um colete à prova de bala, né? Porque acho que é covarde isso, né? Eu não quero que ninguém atire em mim, se atirar eu não morro, mas eu vou matar outras pessoas. Então ele foi municiado, ele levou inclusive bomba de gás lacrimogêneo. Agora, você não acha, segundo a sugestão do Arnaldo Jabor,
ele recebe um estímulo da máquina do cinema norte-americano na questão da violência. Eu acho que o cidadão norte-americano, ele tem... existe uma retroalimentação da violência do Estado e da sociedade. O povo americano, ele é historicamente militar. E as pessoas, elas são educadas para a violência. E como é que é essa educação para a violência? Para a defesa, mas a melhor defesa é o ataque. Então você tem... Dos índios, não vem? Isso vem dentro. Você lembra? Do tempo que eles invadiram lá, né? A Inglaterra chegou, dominando ali os apaches, chegava matando, então tem que dominar. Então, como o senhor falou a questão da sexualidade no Brasil, eu diria que a questão da violência nos Estados Unidos é cultural, assim como o sexo no Brasil é cultural. A gente está num país tropical, as pessoas andam peladas porque faz calor. E o nudismo, o corpo, ele atrai, né? O ser humano, ele é fascinado pelo corpo, seja ele vivo ou morto. Onde é que tem um acidente, uma pessoa morta na calçada, todo mundo vai querer ver. Agora, se uma pessoa viva, pelada na praia, andando na rua, assim, bonita, formosa e coisa e tal, todo mundo vai parar para ver. Então, o corpo exerce esse fascínio pelo ser humano, né? E lá, no caso, tem essa tendência cultural, a violência. No caso do Brasil, é a sexualidade. Então, o que a gente estava falando? O cinema reflete a arte, a vida reflete a arte, ou a arte reflete a vida. O cinema está expondo o que existe na vida real. Então não vai ser o cinema que vai ser o ditador do comportamento humano. Não é a televisão que vai falar, olha, você vai agir assim. Eu posso mostrar para você, olha, você age assim. Nas novelas, você vai ver os personagens, né, você vai ver lá a Carminha, vai ver a Nina, vai ver não sei quem mais aí e tal. Uma é maldosa, a outra quer vingança. Não é que elas estão estimulando a população a ser maldoso ou vingativo, elas estão... Mas a novela está mostrando torce. A população torce, ela... O que acontece? Da mesma forma você ela entra o imaginário, faz isso, não é isso? Faz. Todo mundo tem aquela coisa, o senhor acaba torcendo às vezes para o jeito de ser morto. Você está assistindo um filme, o senhor não pode, o senhor é um desembargador, o senhor vai prender, o senhor vai mandar para a cadeia 30 anos o jeito que matou. Mas na hora que o senhor está assistindo um filme, o senhor também não torce para o sujeito, o senhor não está na torcida, não entra ali, parece que o filme induz a gente a isso. Mas é uma coisa, se nós formos pegar, é uma linha que mais ou menos, e quem entende disso é o Lincoln Shed, ele vai me corrigir. O Charlie Chaplin criou essa linha. Como é que eram os filmes do Charlie Chaplin? Apareceu o fulano humilde, aquela época de dificuldades econômicas dos Estados Unidos, ele aparecia todo humilde e o espectador imediatamente se identificava com ele. Pronto. Aí ele sofria uma série de pressões, humilhações, que é o que todo cidadão comum sentia. Então, a gente ia se identificando com ele, nós ficávamos tristes. Daí, qualquer graça que ele fizesse, a gente morria de rir, porque saía daquela opressão. Exato. E, ao final, ele superava aquilo, que é o que nós todos queremos. Mais ou menos, ainda hoje, o esquema dos filmes é esse, né? A gente divide em 4 partes. Primeira parte, apresenta o personagem como ele é. Segunda e terceira parte, ele sofre uma série de sabores aonde ele é humilhado. Aí a gente se identifica, são as dificuldades da vida diária, nós nos identificamos. Quarta parte, ele supera tudo aquilo e mostra como é que é. Por isso que quando começa a matar, o Steven Seagal, eu gosto de assistir os filmes do Steven Seagal, e falo para a minha mulher, olha, é a violência mais gratuita e sem noção. Mas é tão absurdo o modo dele matar que vamos ficar vendo. Minha mulher no começo não gostava, mas agora ela já fala, olha, ele já quebrou... Ela vê como advogado ou como psicólogo? Porque ela é os dois, né? Uma coisa como advogado, outra coisa como psicólogo. Como os dois. Ela fala, olha, ele já quebrou o cotovelo dele, porque ele sempre quebra o cotovelo de alguém. Olha, ele destroncou o pescoço do outro. É tão repetitivo que a gente sabe em que cena aquilo vai acontecer. Mas quer ver, quer até o fim, quer ver o... Mas existe nos Estados Unidos, voltando, só para concluir o que eu tinha começado a falar, eles têm essa tendência à violência por ser um país militar e coisa e tal, eles têm muita preocupação com a segurança deles, óbvio, eles estiveram em guerras X, né, no decorrer da história, só que eles também imprimem na educação da população deles valores que no Brasil, por exemplo, não temos. Né, como justiça, como liberdade, como democracia, né, como coragem, como valores realmente que no Brasil você não vê. Honestidade, principalmente, o que é certo e o que não é certo. A mentira, né? Nos Estados Unidos ela é bem punida. Né? Então você tem essas diferenças culturais que no Brasil, aqui é muito, o que prevalece aqui é a sacanagem, é a vantagem, sabe? Então, Agora, tem um lado engraçado nisso, não sei se você já foi a Hollywood. Sim, já fui. Ali você anda na Hollywood Boulevard, você vê que ali é onde tem as estreias dos filmes, né, no cinema lá. Chinese Theater. E sempre tem uns malucos andando pela rua, né? Sujeito que é travestido de Charlie Chaplin, tem a Mulher Maravilha,
Tem de tudo ali, né? Artistas performáticos. Tem um camarada lá com um complexo de Arnold Schwarzenegger, então ele sai todo assim, correndo sem camisa, naquele, deu tudo bem saradão, aquele corpo, né? E sai andando. Então, outro skatista, todo mundo travestido de algum personagem, parece que estão vivendo. Eu estou em Hollywood, eu estou na Hollywood Boulevard, e eu preciso mostrar que eu sou, quer dizer... É um grande circo, né? É um grande circo, né? né? Quer dizer, eu fico pensando como o ser humano tem essa facilidade de incorporar personagens, né? Como ele gosta de ser. Agora, nós estamos aqui diante de um problema. Esse moço, parece que já começou o julgamento dele ou não? Não, ele só foi apresentado à justiça. O sistema americano é diferente do nosso. Então, o inquérito está em andamento, ele é apresentado para o juiz para saber por que o inquérito se desenvolve. A polícia vai terminar o inquérito, tem muita perícia ainda. Depois vai ser decidido se ele vai ser levado ou não ao grande júri. Vai depender de algumas condições. E o grande júri, que é a comunidade, é que vai julgá-lo. Então, aí vão decidir se ele tem problema mental, se não tem problema mental. Pode ter problema mental. Então, ele vai ser condenado, como o caso daquele rapaz aqui no Brasil, né, do caso do shopping, que está na Bahia, está num hospital, prisão, é isso? Esse rapaz, ele já conseguiu progressão. O Superior Tribunal de Justiça, há alguns dias atrás, já deu progressão de pena, então ele já foi beneficiado. Mas ele... A diferença nos Estados Unidos, esse processo todo vai durar algumas semanas, poucos meses. No Brasil demoraria anos. Para chegar no julgamento e a efetiva condenação. Por isso também... Essa situação, os Estados Unidos, como eles trabalham muito com o plea bargain, que é a possibilidade de fazer um acordo inicial, então em alguns casos já apresenta, a pessoa confessa, olha, admito a culpa e já recebo a pena. Então eles transacionam a pena. Aqui, como todo mundo discute tudo, e nós não temos a previsão do plea bargain, aquilo é discutido ao máximo. Doutor Rui, os Estados Unidos tem havido muitas repetições de crimes, até recorrência ali na escola, o aluno que chega com arma. Tivemos um caso desse parecido no Rio de Janeiro não faz muito tempo, né? Acho que mas lá nos Estados Unidos a gente está vendo. Será que há possibilidade de surgirem outros coringas aí? Sim. Isso pode propagar. E nos Estados Unidos, pela fuga, eles estão vivendo um momento econômico, então, de repente, o imaginário é mais interessante do que a vida real, nada impede. Mas nós não podemos afirmar que no Brasil nós não tenhamos isso. É que no Brasil nós não temos uma integração de informações de crimes. Então pode ser que alguém cometa crimes parecidos em vários estados, e como esses estados não são interligados, eu não conheço o global daquele criminoso. Talvez ele responda em São Paulo, no Paraná, e nós não fiquemos sabendo que de ele crimes que ele cometeu no Maranhão. É uma pena que o nosso programa já está chegando ao fim, né? Passa tudo tão rápido, o tema está tão gostoso, né? Chad, então, olha, eu só quero dizer uma coisa. Lá em a Bíblia, nós sempre evocamos a Bíblia. Em João 2,25, o Evangelho de João, está escrito que Jesus não tinha necessidade de que ninguém lhe dissesse quem era o homem, porque ele bem sabia o que ia no homem. Então Jesus, ele conhecia, sabia desvendar muito bem o homem, mas ele tem uma explicação sobre por que o homem mata. Ele diz lá no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, diz assim, que do coração do homem procedem as maldades, as mentiras, adultérios, homicídios, né? Parece que algo que você até falou, vem da formação, o ser humano decaído, e infelizmente é isso. Mas eu não queria terminar o nosso programa sem dar aqui ao Lincoln Shedd a oportunidade de dizer uma palavra final e também ao Dr. Rui na sequência. Por favor, Lincoln. O que eu podia dizer é o seguinte, não deixe de ir ao cinema por causa disso, por favor, porque é a mesma coisa de você andar de bicicleta, cair um tombo e nunca mais andar. Não, é muito bom andar de bicicleta, então você caiu, levanta. Agora, aconteceu um fato assim, não fique traumatizado para nunca mais entrar numa sala de cinema. Cinema é uma coisa incrível, faz bem para a alma, faz bem para a mente, você aprende, você se entretém, você se diverte, é uma coisa muito boa, né? E vamos usá-la com moderação e dentro da nossa possibilidade racional, vamos aproveitar o cinema como tem que Temos ser. aí a fala do cineasta, né? O cineasta, o homem que defende o cinema, que faz cinema. Claro. Doutor Rui, nosso desembargador. Eu acho que o Lincoln tem razão, vamos ao cinema, vamos trazer as coisas boas e começar a olhar para o lado, isso aqui é bom, vamos ressaltar e procurar as pessoas que tenham problemas e vamos nos dedicar a essa pessoa, ajudar, às vezes pessoas que têm um comportamento diferenciado.
Só queria, se o senhor permitir, pastor, dar uma palavra final a todos os cristãos que trabalham no Tribunal de Justiça de São Paulo. São pessoas que fazem um excelente trabalho, fazem justiça, então eu quero, me dirigindo ao cristão do Tribunal de Justiça, dizer que, como desembargador, agradeço o trabalho deles, continuem assim para a gente dignificar a justiça. O senhor passa a bola para mim para dizer, vá ao cinema, porém eu vem à igreja. Sabe por quê? Porque para ser esse tipo de funcionário elogiado por um desembargador da monta do Dr. Rui, porque tem uma boa formação na igreja. Esteja conosco domingo aqui, foi uma alegria muito grande ter passado, compartilhado com esses ilustres convidados esse tema. E vamos tocar a nossa bola para frente, amanhã, se Deus quiser, novamente aqui com TV Beriana. Tenham todos um excelente final de semana, com a ajuda de Deus. Boa noite.